Dr. Ahmed Al-Farah, do Hospital Nasser, em Khan Yunis. Bem-vindo ao The Grey Zone. Certo. Primeiro, é um prazer. Estou muito feliz por estar com vocês esta noite. Sou o Dr. Ahmed Al-Farah, chefe do Departamento de Pediatria e Maternidade do Complexo Médico Nasser. Estou em um local de evacuação próximo a Zawaida. Perdi minha primeira casa na região de Al-Qarara. Depois me mudei para a região de Al-Sattar e também perdi esse lugar. Então vim para um centro de evacuação na área de Al-Zawaida. Bem, estamos felizes por poder conversar com você apesar das circunstâncias. Você pode descrever o que aconteceu na manhã de 25 de agosto, quando Israel atacou o hospital onde você trabalha, o Centro Médico Nasser, e depois realizou um ataque duplo ou triplo que massacrou a equipe de resgate e os jornalistas que chegaram ao local? Certo, meu amigo. O que aconteceu exatamente foi que naquela manhã era quase 8h15. Eu estava no meu consultório atendendo uma criança cujo caso meu colega havia me consultado. Enquanto eu colocava o estetoscópio nos ouvidos, ouvi um barulho alto. Era extremamente forte. Nesse momento, a mãe da criança teve um ataque sincopal repentino e desmaiou. Fiquei confuso naquela hora. Deveria ir atender a mãe, continuar examinando a criança, ou sair, ou olhar para a janela para ver o que estava acontecendo. Depois disso, descobrimos que o ataque israelense atingiu o hospital em um ataque duplo na primeira vez. Foi isso que descobrimos depois, que foi um ataque duplo desde o início. O primeiro ataque atingiu a escada no lado leste, onde mataram um jornalista chamado Hussam al-Masri, que estava operando uma transmissão ao vivo para Reuters. Você pode perguntar por que Hussam estava sentado ali. Isso foi no quarto andar, meu amigo. Essa área tem a melhor cobertura de internet para cartões eSIM. Você sabe, os jornalistas estão usando cartões eSIM, e o sinal do eSIM ali é muito forte. O que é importante para a mídia, transmitir suas mensagens ou reportagens para suas agências. Até eu, como médico, quando a internet não estava disponível no Complexo Médico Nasser, costumava ir até a escada nesta área, no quarto andar, e tentava me conectar com minha família através daquela internet, que pertence aos cartões eSIM. Era isso que eu queria mencionar sobre isso. Nesse ataque, houve outra explosão anteriormente não relatada na ala norte. Isso foi no leste, e houve outro ataque na ala norte. Além disso, ao mesmo tempo, nem mesmo os jornalistas e a mídia conseguiram distinguir que esses foram momentos separados. O som parecia de uma única explosão, mas foram 2 ataques. Acho que houve 2 ataques de tanque ao mesmo tempo. Um na escada norte e outro na escada leste. Nas escadas do norte, havia algo como uma varanda. Os médicos e estudantes de medicina do 6º ano costumavam se reunir ali para discutir os casos relacionados à UTI, porque é a área mais próxima da UTI adulta. Nesse ataque, Hussam al-Masri, o jornalista, foi morto imediatamente. Além disso, Muhammad Habibi, um estudante de medicina em seu 6º ano na Faculdade de Medicina da Universidade Al-Azhar, que é uma universidade local, também foi morto. Muitos de seus colegas, tanto médicos quanto médicas, ficaram feridos nesse ataque. Naquele momento, meu amigo, todo o hospital ficou em choque, e todos tentaram ir até lá como uma equipe de resgate. Jornalistas que são amigos e colegas de Hossam quiseram subir para ajudar no resgate, e até para cobrir o evento, o que aconteceu com o colega deles. Além disso, os médicos e a equipe de segurança foram até a varanda para evacuar o Dr. Mohammed Al-Habibi e seus colegas daquela área. Naquele momento, após cerca de 9 ou 10 minutos, houve outro ataque, que também foi um ataque duplo. Não apenas um, mas 2 foguetes. Quando revisamos os vídeos da BBC e da Reuters, descobrimos nas imagens que havia 2 foguetes no segundo ataque.
Portanto, o número de ataques que atingiram o complexo médico Nasser, naquele momento, foi 4. 2 no primeiro ataque e 2 no segundo. O primeiro ataque atingiu 2 lugares e o segundo ataque envolveu 2 foguetes, atingindo um só lugar. Mas o que eu quero falar é que o segundo ataque foi extremamente horrível. Por que foi extremamente horrível? Porque todas as equipes de resgate, todos os jornalistas, todo o pessoal médico e todos os agentes de segurança estavam no andar de cima e expostos. Todo mundo podia ver que havia pessoas ali tentando resgatar, reanimar e evacuar os indivíduos atingidos escada acima. Infelizmente, 2 bombas ou 2 foguetes, eu acho, como mencionado por algumas pessoas experientes, que foram mais 2 projéteis de tanque, atingiram ou acertaram aquela área ao mesmo tempo, e foi realmente um massacre. 5 jornalistas foram mortos, 3 agentes de segurança foram mortos, membros da Defesa Civil foram mortos, e alguns observadores e outros homens que estavam ali tentando ajudar também foram mortos. Então foi, quero dizer, inacreditável. Eles estão dizendo que havia uma câmera lá e que essa câmera pertencia, por exemplo, ao Hamas ou algo assim. Meu amigo, existem muitos métodos, existem muitas maneiras de lidar com isso sem causar um massacre. Eles têm o número de telefone do diretor do hospital, Dr. Atif, e o líder israelense tentou contatá-lo muitas vezes durante a evacuação inicial do complexo médico Nasser. Ele poderia ligar para o Dr. Atif e pedir, por favor, não quero nenhuma câmera ou jornalista no hospital. É algo fácil. Ok, vou apresentar alguns argumentos e tornar a discussão cada vez mais detalhada. Da primeira vez, você destruiu aquela câmera e matou o homem que a carregava. Por que você continua cometendo massacres e mata quase 20 pessoas no segundo ataque? Isso significa que você não está apenas mirando uma câmera, você está mirando todas as câmeras. Você está mirando todos os jornalistas. Você quer silenciar tudo o que está acontecendo em Gaza. Você não quer que a voz de Gaza seja ouvida. O que apoia minha crença é que desde o início da guerra, quase 249 jornalistas foram mortos. Se você calcular, meu amigo, o número de jornalistas que foram mortos desde o início do século passado, na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia, esse número não será igual, não vai superar, nem sequer chegar perto do número de jornalistas que foram mortos em Gaza. Você pode descrever a situação e as condições dentro do Hospital Nasser hoje? E vocês conseguem lidar com a grande quantidade de casos, especialmente considerando que Israel está promovendo uma limpeza étnica no norte, expulsando pessoas da cidade de Gaza que estão vindo em sua direção? Meu amigo Max, o hospital está em uma situação muito crítica. O complexo médico Nasser hoje em dia é um hospital em vez de 4 hospitais. Você sabe que o hospital europeu está completamente fora de serviço. O Abu Yusuf al-Najjar, na cidade de Rafah, está totalmente destruído. O hospital Emirati foi evacuado e não está funcionando. Então, atualmente, o complexo médico Nasser está atendendo quase 1 milhão de pessoas. Você pode imaginar que um hospital está atendendo 1 milhão de pessoas em Mawassi, Khan Yunis e na área ao redor. Quero mencionar que na última semana o número de casos internados no complexo médico Nasser foi de quase 1.300 pacientes. Meu amigo, colocamos os pacientes nos corredores. Colocamos os pacientes em qualquer área disponível. Montamos um hospital de campanha no chão. Às vezes, colocamos os pacientes em colchões no chão. Na entrada do elevador, colocamos alguns casos. Tentamos fechar essa área. Tentamos pendurar algumas cortinas aqui e ali para criar mais espaço. E neste momento, além da superlotação, há uma grave falta de suprimentos médicos. Você entra no hospital e não consegue imaginar que soro fisiológico, Ringer com lactato,
que são itens muito básicos e deveriam ser fornecidos a qualquer hospital, não estão disponíveis. Paracetamol intravenoso, paracetamol oral, paracetamol em solução não estão disponíveis no hospital. Nem mesmo antissépticos como cloro, álcool e iodo estão disponíveis. Da lista principal de medicamentos, quase 85% dos itens estão zerados. Zero desses medicamentos. Então é algo inacreditável. Às vezes temos o paciente, temos o médico e temos a sala de cirurgia, mas não temos os instrumentos. 2 dias atrás, visitei o departamento de ortopedia. Perguntei a eles, qual é o instrumento que vocês precisam com mais urgência, como uma necessidade crítica? Eles me disseram, você deveria perguntar o que nós temos. Não temos nada. Fixação externa não está disponível. Fixação interna não está disponível. O parafuso intramedular não está disponível. Enxertos ortopédicos não estão disponíveis. Então, muitas operações são adiadas ou não realizadas por causa da superlotação. E também, ao mesmo tempo, estamos enfrentando algo difícil em relação à situação de desnutrição e à falta de imunidade. Você sabe, atualmente temos doenças semelhantes à gripe. Nowadays we have influenza-like illness. Influenza, this is the time that... E você sabe, a gripe, essa é a época em que enfrentamos isso todo ano. Por volta de agosto ou início de setembro, com a mudança do clima, temos gripe ou doenças semelhantes à gripe e influenza nessa época. O que está diferente dessa vez é que a influenza está durando quase 15 dias. E a febre, às vezes, continua por 7 ou 10 dias. Por que isso está acontecendo? Alguns pacientes idosos morreram devido a essa influenza. Isso é por falta de imunidade. Isso é por causa da desnutrição. Meu amigo, para a influenza no mundo todo, você precisa de limão, um pouco de gengibre, um pouco de cebola, um pouco de vitamina C, e essas coisas estão indisponíveis em Gaza atualmente. Então a influenza e as doenças semelhantes à gripe estão durando mais e as pessoas estão sofrendo mais. Até mesmo água potável, se tivéssemos, não está disponível em Gaza atualmente. Israel nega que a fome esteja atingindo proporções epidêmicas em Gaza, mesmo enquanto as Nações Unidas declaram fome como resultado do cerco e bloqueio de ajuda imposto por Israel à faixa de Gaza. O que você está vendo, tá? Você está presenciando fome ou até mesmo inanição em larga escala? Meu amigo, os líderes israelenses geralmente estão acostumados a fazer isso, e eles falam sobre propaganda ou algo assim. Mas a minha impressão, e o que podemos ver no terreno, é que estamos enfrentando a pior fome que já vimos em nossa experiência. Meu amigo, estudei medicina no Egito há 25 anos. Quando estudamos desnutrição e hipovitaminose, nossos médicos e professores nos falaram sobre marasmo, sobre kwashiorkor, sobre hipovitaminose, sobre anemia por deficiência de ferro. Eles nos disseram que, infelizmente, não veríamos esses casos, porque isso era mais teoria do que prática. E hoje em dia, em Gaza, vemos de tudo. Vemos marasmo, vemos kwashiorkor, vemos tendência a sangramento nas gengivas devido à deficiência de vitamina C. Vimos casos de raquitismo devido à deficiência de vitamina D. Chegamos a ver falta de cabelo, alopecia e mudanças na cor do cabelo devido à deficiência de zinco e hipoproteinemia. Juro por Deus, quando vejo um caso de desnutrição aguda grave, me sinto completamente impotente. Você sente que o bebê está desfalecendo. Até a mãe e o pai estão desmoronando porque não conseguem fazer algo simples pelo seu bebê ou criança, oferecer-lhes uma alimentação adequada. Isso é inacreditável. Vi muitos casos de desnutrição aguda grave e documentei todos eles. Eles eram completamente saudáveis antes, e tenho vídeos de todos eles. Sempre há uma câmera, e eles têm fotos da criança antes da fome. Ele era saudável, bem nutrido, alegre, ativo, e após a fome, perdeu quase mais de 40 ou 45% do seu peso real. Seu rosto ficou senil.
Ele parece doente, apático, irritado, sem músculos, sem tecido adiposo, apenas um esqueleto coberto por pele. O que a mídia israelense está dizendo novamente é que isso é propaganda. Na verdade, há algo nos jornalistas israelenses que estão convencidos sobre a fome. E eu acho que o jornal Haaretz fez uma investigação e elaborou um relatório completo sobre isso. Eles documentaram todos os casos de desnutrição. Sobre o que os israelenses estão falando? Eles dizem que alguns casos têm outra doença. Ok, concordo totalmente que alguns casos têm outra doença, como doença metabólica, como doença cardíaca. Metabolic disease like a cardiac disease. But we have to convince about something. Mas precisamos ser claros sobre uma coisa. Se é uma doença crônica, devo deixá-lo morrer? Ele precisa de mais proteína, precisa de mais calorias, precisa de mais medicação, precisa de mais tratamento. Isso não é uma desculpa para deixá-lo morrer. Esse paciente crônico também precisa de cuidados mais intensivos, mais calorias e mais alimentação. Mas o que quero mencionar é que temos quase 60 casos. 60% dos casos são de desnutrição primária. Eles não sofrem de mais nada. A única coisa que aconteceu com eles foi a falta de comida. E foi isso que os fez passar fome. E quero perguntar à mídia, que fala sobre propaganda, qual é a explicação para o número de mortes? Quase mais de 200 pacientes mortos por inanição. Eles foram mortos por quê? Bem, estamos vendo mortes devido à privação, então a maioria das mortes é causada por munições. Foi relatado que o Hospital Nasser, onde você está, tratou muitos feridos e mortos vindos dos chamados pontos de ajuda humanitária em Gaza. Então eu queria te perguntar, que tipo de ferimentos você está vendo nesses pontos de ajuda, entre as pessoas que buscam auxílio, e o que os feridos estão te contando sobre suas experiências ao tentar conseguir comida? Sim, exatamente. Recebemos muitos casos vindos da GHF. Meu amigo, a princípio achamos que isso era algo bom e que ofereceria comida e pacotes para as famílias. Mas o que descobrimos depois foi que todas as pessoas que estavam lá para pegar os pacotes estavam gravemente feridas. Eu recebi e vi muitos casos em que elas foram atingidas na parte superior do corpo. Vi casos em que as pessoas foram atingidas no olho, na boca. Acho que há algum atirador de elite interessado em... ou talvez treinando nós ao atirar nessas pessoas. É tirado, isso é inatável. Alguém vai lá para pegar um pacote de comida ou algo para sua família e, infelizmente, volta como um corpo. Até meu filho me pediu várias vezes para ir lá, porque queremos pegar um pouco de comida de lá. Eu disse a ele de jeito nenhum, porque não quero te perder. É inacreditável ir lá. E eu vi muitos vídeos de lá. Eles não estão tratando o povo palestino como seres humanos. Eles estão tratando eles, desculpe a expressão, como animais. Eles colocam a comida em uma área fechada e pedem para eles entrarem de repente. Não há organização, não há ordem. Todo mundo tenta ser o primeiro a pegar o que conseguir. Isso não pertence à humanidade ou à moralidade. Eu vi os casos de pessoas que voltaram de lá para o complexo médico Nasser. Eles estavam gravemente feridos. E novamente, não há desculpa ou explicação para mirar na parte superior do corpo. Se você está preocupado com algo ou com a segurança, pode soar um alarme. Você pode até fazer barulho, pode usar uma bomba de fumaça. Há muitas coisas que você pode fazer. Eu concordaria com você se dissesse que poderia atirar nos membros inferiores. Mas por que atirar nos olhos e na cabeça? Todos os casos são ferimentos de bala causados por atiradores de elite. Isso é inacreditável e não condiz com a humanidade. Temos médicos, temos engenheiros, temos professores, temos pessoas altamente educadas. Como elas podem entrar nessa situação, naquela multidão, sem documentos de identidade, sem registros civis, sendo escolhidas aleatoriamente e tratadas com tamanha desumanidade? Isso é inacreditável.
we have to convince about E eu acho que precisamos estar convencidos de que a melhor maneira de lidar com esse problema é reconhecer a UNRWA, a UNICEF, a OCHA. Todas essas organizações têm os registros civis das pessoas, do povo palestino. Elas podem entrar em contato com você, podem enviar um SMS, por exemplo. Max, este é o seu pacote. Você pode vir na segunda-feira, neste horário, e receber seu pacote. Era assim que fazíamos. E agora, infelizmente, isso não está acontecendo. now. This is unfortunately not happening. Because UNRWA has been removed and replaced with GHF. Porque a UNRWA foi removida e substituída pela GHF. E você mencionou atiradores de elite mirando nas pessoas, nesses pontos de ajuda, na parte superior do corpo, inclusive na cabeça, basicamente atirando para matar. Temos ouvido muitos relatos de atiradores israelenses mirando em crianças em toda Gaza, inclusive atirando na região da virilha em uma semana, e depois na semana seguinte aparecem muitos ferimentos na cabeça. Como chefe da pediatria, alguma verdade nesses relatos sobre atiradores israelenses e o alvo em crianças em Gaza? About Israeli snipers and their targeting of children in Gaza? My friend, we should take care about the statistics. Meu amigo, devemos prestar atenção às estatísticas sobre o número de crianças mortas desde o início da guerra. De acordo com as estatísticas do Ministério da Saúde, o número total de mortes chega a quase 62 mil. Desses, cerca de 20 mil, quase 33 são crianças. Então eu acho que há uma intenção deliberada de atingir essas crianças. Infelizmente, vi casos de crianças que foram atacadas na cabeça, no coração e no peito, mesmo sem representarem qualquer risco para os soldados israelenses. Elas estão sendo atacadas simplesmente por serem crianças. Se olharmos para o número de crianças atingidas, é um número enorme. Quando dizemos que 1 em cada 3 pessoas mortas é uma criança, é inacreditável afirmar que isso é um erro ou dano colateral. Isso significa que você está atacando crianças intencionalmente. Quero te dar um exemplo, meu amigo. Children. I want to give you, my friend, an example. What happening for Dr. Ala al-Najjar. Dr. Ala al-Najjar. O que está acontecendo com a Dr. Ala al-Najjar? A Dr. Ala al-Najjar era uma de nossas colegas no hospital. Enquanto ela trabalhava no hospital, soube que houve um bombardeio, um ataque aéreo contra a casa dela. 9 de seus filhos foram mortos. Foi um massacre inacreditável de seus filhos. Qual é a explicação para isso? Eles sabem de tudo. Aeródromo, tudo. Eles sabem quem está aqui e quem está lá, e sabem que há crianças no local. Eles atacaram e mataram quase 9 crianças em um único ataque aéreo. Então eu acho que há uma intenção deliberada de atingir essas crianças, porque é nisso que eles acreditam, no conceito deles de lidar com crianças, que na opinião deles serão terroristas no futuro. E é isso que eles dizem em muitos meios de comunicação e em muitas entrevistas. Media and a lots of interviews. Are you seeing Você está observando algum tipo novo de ferimento nesta rodada do conflito, possivelmente causado por armas novas que estão sendo testadas na população de Gaza? population of Gaza? In the last No último mês, por exemplo, example, Em algum momento nos últimos 2 anos? I saw a lot of cases. vi muitos casos e me lembro de muitos deles. Por exemplo, meu amigo, antes da evacuação do complexo médico Nasser, eu estava de plantão no meu quarto. Eu era o chefe do departamento de pediatria. O quarto ao lado do meu foi atingido por um projétil de tanque. Havia uma menina que era tão adorável e tão gentil. O nome dela é Dania Abu Mohsen. Dania Abu Mohsen tinha 13 anos. Ela foi alvo junto com sua família e foi a única sobrevivente de toda a família. Ela veio para o hospital e ficou no departamento de pediatria, e nós cuidamos dela. Conversávamos com ela e tentávamos brincar com ela. Perguntei muitas vezes para Dania, o que você gostaria de ser? Ela nos disse, quero ser médica. Quero tratar as crianças que foram amputadas, porque ela tinha um membro inferior amputado. because she has one amputated lower limb. She told us that she want to be amazing doctor. Ela nos disse que queria ser uma cirurgiã ortopédica incrível e tentar reconstruir e tratar todos os membros amputados, porque viu muitas crianças que haviam sido amputadas. Naquela noite,
e isso foi documentado no YouTube e em muitos meios de comunicação, uma bomba de tanque atingiu o hospital, a porta ao meu lado e o quarto ao lado do meu. Infelizmente, Dania foi morta, e até mesmo massa encefálica dela ficou na parede próxima. Você pode ver isso em muitos vídeos. Este é apenas um exemplo. Há muitos exemplos que vi durante minhas rondas. Entre as crianças, vi muitos casos de mãos e membros inferiores amputados. Elas me perguntavam, doutor, por favor, uma pergunta inocente. Esse membro vai crescer de novo? Eu não conseguia responder. Eu não consegui responder a pergunta, porque não sou capaz de responder a essa pergunta. Por que essa criança perdeu a mão ou perdeu a perna? Isso é inacreditável. Todo dia, sabe? Se essa guerra acabasse, Max, nós teríamos um livro didático, um livro como Nelson em pediatria ou algo assim, cheio do que aconteceu com todos, cada pessoa em Gaza, cada criança, até mesmo o feto no útero. O bebê no útero da mãe também foi morto enquanto a mãe estava grávida dele. E temos muitos casos assim, mulheres grávidas que foram alvo e mortas, e o bebê dentro do útero ou da barriga foi ferido, ou morto imediatamente, ou morreu depois devido ao acesso tardio ao hospital. E nós fomos uma das organizações de mídia que cobriram o assassinato de Dania Abu-Mohsen por Israel. Acho que incluímos comentários seus em nosso relatório no YouTube. Ela era a única sobrevivente de sua família. Havia perdido um membro e foi morta por um tanque israelense em sua cama de hospital no Hospital Nasser. Um dos episódios mais chocantes entre milhares que, neste momento, são quase difíceis de acompanhar. Eu queria te perguntar sobre relatos de aumento da síndrome de Guillain-Barré em toda Gaza. O que você está vendo e por que isso está acontecendo? Sim, meu amigo. A síndrome de Guillain-Barré, por definição, é uma paralisia ascendente. Ela ocorre devido a algo relacionado ao sistema imunológico. Linfócitos T, ou autoanticorpos, afetam a bainha de mielina dos nervos. Geralmente, ela ocorre após uma infecção viral ou bacteriana, e às vezes após uma imunização. O que quero te dizer, Max, é que enviamos amostras para análise em Israel e na Jordânia. E em todos os casos, os resultados mostraram enterovírus e Campylobacter jejuni, bactérias e vírus, nessas amostras. Isso significa que a destruição do sistema de esgoto em Gaza, durante esta guerra, é a principal causa dessa doença. Mais uma vez, a Guillain-Barré é uma das doenças graves. Guillain-Barré is one of the serious disease. Costumávamos ver em Gaza 1 ou 2 casos por ano, ou no máximo 3 casos por ano. Mas, nos últimos 3 meses, vimos quase 100 casos. Esse é um número enorme. Chamamos isso de surto. O perigo dessa doença é que às vezes ela afeta os músculos respiratórios e causa insuficiência respiratória, e o paciente precisa ser colocado em ventilação mecânica. É muito sério. Perdemos quase 10 pacientes por causa dessa doença, o que significa que 10% morreram. A dificuldade com essa doença é que o tratamento não está disponível. O principal componente do tratamento é a imunoglobulina intravenosa, IVG, que é administrada ao paciente talvez 1, 2, 3 ou 4 vezes. Esta imunoglobulina intravenosa não está disponível e as forças de ocupação não permitem que o Ministério da Saúde e a OMS tragam esse tratamento e o forneçam aos pacientes. Portanto, os pacientes que tenho agora, neste momento em que estamos fazendo esta entrevista, tenho 2 casos na unidade de terapia intensiva no Complexo Médico Nasser, em Khan Yunis. Eles estão na UTI e aguardam a imunoglobulina intravenosa. Estão em ventilação mecânica. Se a imunoglobulina intravenosa não for permitida a entrada, infelizmente, eles correm alto risco de morrer devido à indisponibilidade do tratamento. Então, esse é um dos desafios para nós. Também enfrentamos desafios no diagnóstico. Nós dependemos da experiência dos médicos. Mas, infelizmente, não temos análise do líquor, análise do líquido cefalorraquidiano. Não temos EMG, eletromiografia.
Não temos testes de velocidade de condução nervosa, então dependemos da experiência do médico. O que quero mencionar, meu amigo, é que a distribuição dessa doença também se deve à falta de imunidade e à falta de vitaminas. Você sabe, o sistema nervoso central precisa das vitaminas B1, B6 e B12 para se regenerar e compensar. A perda dessas vitaminas torna a doença mais forte e mais disseminada. Além disso, a falta de vitaminas enfraquece o sistema imunológico do paciente. Assim, a doença se espalha cada vez mais. Todos os crimes e horrores que você descreveu são possibilitados pelo meu governo, pelos governos ocidentais. Parece que há muito pouco que possamos fazer neste país agora. Mas o que você acha que as pessoas que estão assistindo a isso nos Estados Unidos, na Europa ou em todo o Ocidente podem fazer para ajudar você e ajudar as pessoas que estão sofrendo tanto em Gaza? Ok, obrigado, Max. Primeiro, sobre o evento, o que aconteceu com o jornalista. Tem um ponto aqui, por favor. Tenho acompanhado com grande preocupação como várias grandes agências internacionais, como a Reuters e a Associated Press, estão usando termos como temos um contratado ou temos um jornalista freelancer designado. Esses termos diminuem o status profissional deles e fazem o jornalista palestino parecer alguém em uma posição inferior em comparação com jornalistas ocidentais ou qualquer jornalista fora de Gaza. Esse tratamento de baixo nível aos jornalistas faz com que as forças israelenses e de ocupação se sintam cada vez mais encorajadas a matar esses jornalistas. Como mencionei, meu amigo, 249 jornalistas foram mortos desde o início da guerra. Esse é um número inacreditável. Se jornalistas de todo o mundo tomassem uma atitude em relação aos direitos dos jornalistas, a Convenção de Genebra, ou de acordo com as organizações de jornalistas, acredito que isso poderia ajudar a impedir que as forças de ocupação continuem silenciando ou tentando forçar os jornalistas a parar de falar e de cobrir os crimes que estão acontecendo em Gaza atualmente. Esse é o primeiro ponto. A segunda coisa que quero mencionar, meu amigo Max, é que o povo palestino está em uma área fechada por terra, fechada por ar e fechada por mar. Eles não podem nem tentar entrar em contato com ninguém de fora. Eles são seres humanos criados por Deus e precisam do direito à educação, ao recebimento de suprimentos médicos, ao acesso a uma alimentação adequada e a quantidade suficiente de água potável para beber. Esses são direitos básicos. Além disso, eles têm médicos, engenheiros, professores, estudantes, jornalistas. Eles respeitam todas as nações. Eles respeitam todas as pessoas. Eles querem estar em contato com todos. Eles precisam interagir com todos. Precisamos que o mundo trate o povo palestino da mesma forma que trata o povo ucraniano, ou alguém nos Estados Unidos, ou qualquer outra pessoa. Esse duplo padrão que o mundo está usando com os palestinos é inaceitável. Por exemplo, o número de jornalistas que foram mortos desde o início da guerra, esse número é sem precedentes no mundo todo. O número de crianças que foram mortas chega a quase 20 mil. Se isso acontecesse em qualquer outro lugar, na Ucrânia, por exemplo, todos os países europeus se levantariam contra o que está acontecendo. Os Estados Unidos se manifestariam. Por que esse duplo padrão é aplicado ao lidar com o povo palestino? Mais uma vez, eles são seres humanos. Eles não são apenas tinta no papel. Eles merecem uma vida digna. Eles querem viver com humanidade e moralidade e ser tratados como seres humanos. Dr. Ahmed Al-Farah, chefe de pediatria do Hospital Nasser, em Khan Yunis. Sei que você está muito ocupado e tem coisas mais importantes a fazer do que falar conosco. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado por testemunhar e pelo trabalho de salvar vidas que você está realizando em condições impossíveis.
Thank you, Max. This is very nice to me to be Obrigado, Max. É um prazer para mim ser entrevistado por você. Sei que você é um jornalista famoso e sei que suas reportagens são precisas e que você fala a verdade. Você tenta ajudar qualquer pessoa que sente que não está recebendo seus direitos. Obrigado. Obrigado, Max. taking his rights. Thank you. Thank you, Max. Thank you, my friend. Obrigado, meu amigo. Só estamos fazendo o que podemos e teremos você de volta, inshallah. 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 Inshallah.